capítulo 17, versículo 34. Som. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim: então disse Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai. Quando via um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, eu queria, e livrava-o da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como um urso. Assim será este incursivo filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Amém? Pode se assentar aí. A maioria que não me conhece, eu venho procurando doutrina há um pouco tempo, para a honra e glória do Senhor. E quando eu comecei a entender aquilo que Cristo fez, quando Ele começou a mudar e restaurar a minha mente, para que eu pudesse entender a obra que Ele fez na cruz, para que Ele pudesse iniciar a obra em mim, eu tinha uma grande dúvida. E uma dessas dúvidas está relacionada com esse tema: intimidade. A gente sempre ouve muito falar que a gente precisa amar a Deus, né? Até às vezes diz erradamente sobre todas as coisas. Não é sobre todas as coisas, é de todo o teu coração, é de todo o teu entendimento, de todas as suas coisas. Não é simplesmente acima de todas as coisas, porque Deus não é um objeto. Eu perguntava: Senhor, como que eu faço para aprender a me relacionar contigo? Como que eu faço para realmente estar no centro do teu coração e viver aquilo que o Senhor tem para mim? E o Senhor começou a falar comigo e me deu uma palavra. Ele falou: filho, para você se relacionar comigo verdadeiramente, você precisa primeiramente aprender a me amar. A palavra diz que aquele que ama os mandamentos, aquele que guarda os mandamentos, é aquele que me ama. Só que é muito simples se a gente levar no contexto superficial esse guardar os mandamentos. Guardar não é pegar a Bíblia e guardar na sua cabeça. Guardar é colocar no seu coração, para que em qualquer momento você tenha acesso a aquilo, para que aquilo gere dentro de você fome e sede da palavra de Deus a todo instante. A presença do Senhor, ela tem que nos constranger muito mais do que nos emocionar. Ela tem que nos levar a um lugar sobrenatural de arrependimento, como já foi falado aqui, de humilhação. Ela tem que nos levar para esse lugar. Amém? Então o Senhor falou comigo: se você quer aprender a me amar, para de me colocar como um Deus distante, porque eu sou Emmanuel, eu sou Deus contigo. Aleluia. Você não precisa de fórmulas especiais, nem fórmulas mágicas para falar comigo. Eu estou aqui do seu lado. E aí Ele começou a me mostrar os relacionamentos. Quando a gente se relaciona, quantas pessoas aqui têm namorada, são casados? Amém? Glória a Deus, quase todo mundo. Aleluia. E quantos aqui se relacionam com seus parceiros, com seus companheiros por interesse? Ninguém, né? E por que quando a gente chega para Deus, a primeira coisa que a gente busca, a primeira coisa que tem é algum motivo? Eu tenho que ter algo, um motivo para me relacionar com Ele. Seja uma bênção, seja alguma coisa que eu busco, uma cura, uma libertação. Por que tem que haver um motivo? Por que não pode ser simplesmente a sinceridade do meu coração para se relacionar com Ele? Amém? Estão entendendo, igreja? Amém. Amém, glória a Deus. Então, por que com Ele tem que ser diferente? Por que para Ele eu tenho que me relacionar de um modo interesseiro? Por que não pode ser sincero? E o Senhor começou a falar comigo. E lendo essa passagem em 1 Samuel, a gente observa uma coisa. Davi venceu o gigante, todo mundo sabe isso. Isso não é novidade para ninguém. Essa passagem é muito conhecida. Agora, o que talvez as pessoas não se atentem é o que ele fala: eu matava leão e matava urso. Por isso eu tenho coragem para enfrentar o gigante. Por quê? Porque ele estava pronto. Ele sabia se relacionar com Deus enquanto ele não estava aparecendo. No oculto ele estava se relacionando. No oculto ele estava buscando Deus.
Como? Vencendo esses pequenos desafios, vencendo essas pequenas coisas, esses ursos, esse leão que vinham fazer o quê? Tomar as ovelhas, que vinham afrontar ele. E ele já sabia de se relacionar com o Pai. Ele buscava um momento íntimo, não tinha uma troca. Ele não buscava uma troca, ele buscava um relacionamento sincero. Amém? Glória a Deus. A maneira como a gente começa a falar com Deus, na medida que a gente vai se aproximando dele, muita coisa acontece. E a primeira coisa que acontece é a maneira como eu aprendo a falar com as pessoas. Porque é impossível eu falar com um Deus santo, um Deus bom, um Deus grandioso, e eu não mudar o jeito que eu me relaciono com as pessoas. Então essa santidade dele começa a constranger a nossa vida. Então a maneira que eu falo com Deus diz muita coisa como eu falo com as pessoas. Isso serve para todo mundo. Isso serve para todos, para jovem, para marido, para solteiro, para qualquer um. Amém? Amém. A qualidade de como nós nos relacionamos com Ele está direcionada diretamente com a nossa vida cristã. Quanto mais a gente se relaciona com Ele no íntimo, eu estou falando no íntimo, não estou falando no oculto. O Senhor não nos chama para ser crente agente secreto. Tem uma hora, tem um dia para estar lá na igreja. Não, é 24 horas. Aleluia. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama todo dia. Quando a gente está aqui na igreja é bom, a gente tem a comunhão, a gente recebe a palavra, a gente adora todo mundo junto, é bom. Só que a vida cristã, ela também é lá para fora. Porque é lá para fora que vai aparecer os desafios, é lá para fora que vai aparecer os ursos e os leões que vão tentar tirar vocês do caminho. Amém? Então a gente tem que estar como? Tem que estar centrado. A gente tem que estar direcionado, olhando sempre para Cristo. Porque Ele é o único que pode nos fortalecer. Ele é o único que pode nos levar por esse caminho de modo seguro. Aleluia. Amém? Lá em Mateus 6,6, como já foi falado aqui, a irmã falou, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensa publicamente. O que significa isso? Aqui o Senhor, nosso Senhor Jesus, já está dando esses princípios para o povo, para não buscar aparecer na frente de todos, falar com palavras pomposas, mas se no teu coração, no teu íntimo, quando você está na sua casa, você não consegue se relacionar com Ele. Sabe por quê? Porque muitas são as distrações. Quando Cristo nos chama, muitas vezes não é só para você abrir mão do pecado, muitas vezes não sempre. Você não vai ter que abrir mão só do pecado, vai ter que abrir mão até daquilo que não é pecado para se relacionar com Ele, porque essas coisas são distração. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas aqui usam celular? Quantas pessoas têm WhatsApp? WhatsApp é pecado? Não, não é pecado. Como você faz uso dele é pecado. Se o WhatsApp está te roubando um tempo de adoração, está te roubando um tempo de relacionamento, um tempo de oração com Deus, aí ele se torna pecado. Você está erguendo um ídolo na sua vida, está colocando um ícone de adoração, está fazendo, sabe o que? Prostituição espiritual. Porque nós, seres humanos, temos essa tendência a criar ídolos, criar ícones, pessoas, sem ser Deus. A gente fala, dos nossos irmãos lá, de idolatria, mas a gente não está prestando atenção que muitas vezes nós também estamos sendo idólatras. Estamos erguendo falsos ídolos. E só um é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele. Não existe outro que nós possamos adorar. Não existe outro. Amém? Lá em 1 Coríntios 13, é uma passagem muito conhecida, creio que todos aqui conhecem, que fala do amor, da beleza do amor, e fala assim no versículo 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, e por último diz assim: não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Por que eu estou falando isso daqui? Porque isso aqui também está direcionado com o nosso amor, com o nosso relacionamento com Deus. Como eu já falei, às vezes a gente busca uma motivação. Hoje eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma bênção, estou precisando de alguma coisa. Já viu o crente consultor da Avon? É aquele que abre a Bíblia: hoje vamos ver o que eu quero hoje. Eu acho que hoje eu quero um carro. Não pode, gente, não pode. A gente tem que se relacionar com Deus, como eu já falei, com sinceridade.
Porque Deus olha o oculto do teu coração e vê qual que é a motivação que você está indo para a igreja. Ele vê, o homem não. Você consegue me enganar, consegue enganar o pastor, consegue enganar todo mundo, menos Deus. A palavra diz que nada há em oculto para Ele, e Ele esquadrinha os teus pensamentos. Não há nada em oculto, Ele sabe tudo. Então não adianta você vir e se portar, né, todo bonitinho, né, pra igreja. Se preocupa com a roupa, com o cabelo, não que isso seja pecado, errado, nada disso. Mas às vezes deixa daquele relacionamento diário e aí esquece. Ah não, tá tudo bem, eu tô indo para a igreja mesmo. Pega nada, já fui salvo mesmo. Né? Essa é a maneira como a gente pensa. Então por isso o relacionamento com o Pai não tem dia certo. Relacionamento com o Pai não tem hora. A palavra diz: orai sem cessar. Busque intensamente a presença de Deus. Não fique esperando algo acontecer na sua vida. Não, busque Ele a todo instante. Está passando pela prova, está passando pelo deserto, adora. Ora, está preso na prisão, vai adorando, porque as cadeias vão se abrir, as correntes vão quebrar. Mas a gente tem que buscar Ele com intensidade. Amém? Todos temos relacionamentos. Todos temos. E o Pai não é diferente, como já foi falado aqui. Ele criou o homem para Ele, para se relacionar. Ele queria o relacionamento. A ideia de Deus sempre foi ter alguém para se relacionar. Só que Adão, muito esperto, traiu. O que a gente entende? Esse é o pecado que a gente chama de pecado original. Que o pecado não é simplesmente aquilo que é errado. O pecado é traição a Deus. Ele traiu. Ele só tinha uma regra. Ele só tinha uma coisa para fazer: obedecer, não comer daquele fruto. Foi a única coisa que ele falou que ele não podia fazer. Ele podia fazer todo o resto, e ele conseguiu errar. Então o que a gente aprende? Adão estava em que lugar? Estava no paraíso, né? Estava no jardim do Éden, e pecou, falhou. Cristo estava onde? No deserto. Ele foi tentado e provado no deserto, em todos os níveis que a gente imaginar, porque as provações de Cristo nada mais são do que isso, para a gente olhar para Ele e entender que nele nós temos o apoio em todos os níveis. Ele foi provado em que? Identidade. Se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, ele foi tentado nisso. E olha só como é interessante, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, e o Espírito Santo desceu e falou o quê? Tu és meu filho amado, em quem me compraz. A primeira tentação dele foi exatamente o contrário, que ele tinha acabado de ouvir do Pai. Então, olha só como que é interessante. Adão, essa frase é muito conhecida, né? Adão caiu no deserto. Adão caiu no paraíso. Jesus venceu no deserto. Aleluia. Então não é o ambiente que faz se você vai ser um vencedor ou não. Não é. É para quem aquele que você é fiel. É para quem aquele que você está olhando. Amém? Glória a Deus. Porque se você começa a olhar só para você, o que vai acontecer? Você vai cair. A nossa vida tem que ser direcionada para Ele. Quando eu vejo aquela passagem da fé, lá que fala de Pedro, né, que estava lá no barco: não, eu vou, me chama, Senhor, que eu vou andar na água. Eu vou andar. Se o Senhor falar, eu ando. E ele vem andando. Só que quando ele tem medo, quando ele olha para Ele, ele começa a afundar. Olha só, quando ele olha para Ele, enquanto ele estava direcionado para Cristo, até sobre a água ele andou. Agora, a partir do momento que ele começou a achar: não, eu que estou andando na água, aí veio o vento, veio o medo e começou a afundar. Amém? Então, tudo tem que ser direcionado para Cristo. Lá em Mateus 6, do 31 ao 33, se vocês quiserem ler, se quiserem contar, fica à vontade. Amém? A fé vem pelo ouvir mesmo, não é pelo procurar. E diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, Cristo direcionando: vocês estão preocupados aí com o que vocês têm? Vocês estão preocupados com comida, com o que vocês têm que vestir? Vocês estão preocupados com casa? Não se preocupa com isso. Não se preocupa, busca primeiro Deus, que Ele vai te dar tudo aquilo que é suficiente. Ele promete: as coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz que você vai ser rico, milionário. Não que isso seja errado ou qualquer coisa do tipo. Mas Ele diz que a gente tem que buscar o reino dele e toda a sua justiça para que aquilo seja cumprido. E
Então, aqui o que ele fala? Ele fala que o mais importante de tudo, o seu mover, a sua vida tem que ser direcionada para Ele. Tira os olhos das coisas. O dinheiro é a única coisa na Bíblia que é chamado de Senhor. Única, não existe nenhum outro. Deus em momento algum chama qualquer outra coisa de Senhor, a não ser o dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro ele pode ser usado para qualquer coisa. Tem gente que usa o dinheiro para prostituição, para mentira, para roubo, se vende por causa do dinheiro, e ao mesmo tempo o dinheiro também pode ser usado para abençoar. Então, Satanás, sabendo dessa coisa que ele falou, não, vou mexer com isso daí, porque o dinheiro tem alguma coisa ali que ele entendeu. Ele entendeu o que às vezes a gente não entende. Como diz a palavra, né? Os filhos do inimigo às vezes são mais sábios do que os nossos, os filhos da luz. Por quê? Porque não está preocupado. O espírito do temor de Deus é exatamente isso. Quando você escuta que a gente tem que temer a Deus, não entenda que significa que você tem que ter medo. Não entenda. Significa muito mais profundo do que isso. A palavra temor, ela significa, é aquele a quem você está atento. É aquele que chama a sua atenção. Então, se o espírito do temor não está sobre você, você não está atento à palavra de Deus. Você não está atento àquilo que o Pai está falando para você. Amém? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo do 9 ao 19, diz assim: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós deveremos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Aleluia. Pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos deu, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Então, o que isso significa? Toda essa passagem falando de amor, é muito importante algumas coisas aqui que eu quero fixar um pouco. E uma delas está lá no versículo 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Queridos, esse versículo se explica no último. E nós, por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Porque se fosse da nossa escolha amar a Deus, eu tenho certeza que metade das pessoas aqui, inclusive eu, não estaria dentro de uma igreja. Porque nós somos escolhidos e salvos pela graça. Não é pelo merecimento. Não é porque a gente é bonitinho. Não é porque a gente é bonzinho. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não é. Nós somos escolhidos dele porque ele nos amou. E simplesmente assim, não tem um porquê. Porque se fosse para ser digno, eu posso dizer, eu não seria. Por tudo aquilo que eu fiz. Por todas as vezes na minha vida que eu coloquei outros ídolos antes de conhecer a Cristo. Então, dignidade em mim não há nenhuma. Mas a palavra diz que Cristo é o único justo e justificador. O único capaz de exercer justiça na nossa vida. E justificador, porque através dele, hoje nós podemos ser chamados justos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. E também, ele deixou um princípio. Ele diz assim: por causa desse amor que eu vos dei, amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Isso é tão legal, isso é muito bonito de dizer, amai uns aos outros. Só que às vezes a gente acha que o amor é um sentimento, que amor é algo humano.
que depende daquilo que você está sentindo, do seu emocional, se você está com vontade de chorar. Não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Eu vou falar. Porque o Senhor fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. Alguém que consegue ter um sentimento bom antes de ser transformado? Porque Cristo pode transformar todas as coisas, até o seu sentimento de raiva pelo teu inimigo. Porque o perdão perfeito começa assim. Amém? Mas de início é difícil. Então, às vezes, o primeiro passo do perdão é você confiar que Deus tem a capacidade de mudar os seus sentimentos. Aleluia. Deus tem a capacidade de fazer você entender que todos nós somos humanos. E que às vezes o amor ao próximo é muitas vezes em não falar alguma coisa, em permanecer em silêncio, no momento de dificuldade. Porque às vezes a gente atrapalha ao invés de ajudar. Porque a gente acha que pelas nossas próprias forças a gente pode mudar o mundo, mas não é. A palavra diz que sem Cristo nós nada podemos. Sem Cristo nós nada podemos. Isso tem que ficar claro. Então como a gente tem que aprender a amar o próximo? Como que funciona? Alguém sabe dizer como que funciona amar o próximo? É difícil, né? É difícil amar o próximo. Só que Cristo deixou um mandamento muito simples. Ele diz assim: não fazer aos outros o que não querer que vos sejam feitos. É simples assim. Não existe uma fórmula, não. É muito simples. A palavra de Deus é simples. Nós queremos complicar. Por quê? Muitas vezes a gente quer aparecer. A gente quer parecer que a gente conhece muito a palavra. A gente não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é Ele. Ele tem que aparecer. Quando a gente começa a aparecer, significa que a gente esqueceu que aqui não é um púlpito. Tem que ser um altar. A gente não tem que buscar púlpito, não tem que buscar aparecer. A gente tem que buscar levar Ele. A imagem dele que tem que ser transparecida. Amém? Depois diz assim: se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E depois, lá embaixo ele diz assim: que ninguém viu Deus. Ninguém. Mas, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. O que isso significa? Que o amor ao próximo, ele serve de uma maneira do nome de Deus ser glorificado através da sua vida. Porque o Senhor fala que se for para se gloriar, glorie-se nele. Se for para fazer alguma coisa, faça por ele, para ele. Porque o que diz a palavra? Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas. Então toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração seja dada única e exclusivamente a ele. Aleluia. Depois, vamos lá para Mateus 22. A partir do versículo 37 diz assim: e Jesus disse-lhes: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando eu estava falando com o Senhor, pedindo direção para o que eu ia falar hoje, eu falei: Senhor, me faz entender isso aqui. Me faz entender por que intimidade gera santidade. Me faz entender porque até então, né, a irmã conversou comigo há mais de um mês. E eu não faço ideia do que eu vou falar, não faço ideia. E hoje cedo eu acordei, comecei a orar, conversar com o Senhor, e Ele foi falando para mim. É um processo. Não é de uma hora para outra que a intimidade com Deus vai gerar santidade. Tem um processo, tem um caminho. A cruz, ela levou um tempo para ser feita. Precisou primeiro o carpinteiro vir e cortar. Precisou depois Cristo ser crucificado. E por último, Ele subiu à glória. E hoje todo aquele que nele crê será salvo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. É um processo. É um processo. E o próximo passo, primeiro é a intimidade. A gente falou de intimidade. O próximo passo é a adoração. Amém? E para entender de adoração, quem melhor do que Davi? Eu sei que esses irmãos aqui já leram o livro inteiro de Salmos, mas é muito lindo. É um exemplo de adoração, é um exemplo de oração, é um exemplo de entrega, porque Davi não era perfeito. A Bíblia não oculta pecado de ninguém. De ninguém. Amém? Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. E diz assim lá no Salmo 115, a partir do versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro,
Obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Olha só, o que isso significa? Adoração é um princípio de relacionamento. Eu preciso adorar ao Senhor. Por quê? Se explica nesse versículo. Através da minha adoração, o meu coração se assemelha com o coração do Pai. Aleluia. Amém? E como a gente consegue entender isso? Quem escreveu esse salmo foi o próprio Davi. E como que Davi é chamado? Homem segundo o coração de Deus. Amém? E lá em Atos 13, ele repete nessa passagem, diz assim: quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha só, a adoração, ela tem que trabalhar a sua vontade. Ela tem que levar você mais próximo de Deus. Sabe por quê? Quanto mais próximo de Deus, mais eu consigo enxergar aquilo que eu sou. Quanto mais perto da luz, melhor é a minha visão daquilo que eu sou. E o Senhor precisa revelar para cada um de nós a nossa identidade no reino de Deus. Nós precisamos saber quem somos. E entender uma coisa: a Bíblia não te chama de evangelho. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito evangelho. A Bíblia te chama de filho. Porque filho é aquele que tem intimidade com o Pai. Amém? Ninguém aqui é chamado para ser evangelho. Eu sempre escuto isso em algumas pregações. Eu sempre escuto. Deus não é evangelho. Deus é santo. Deus é santo. A Bíblia nos chama para ter relacionamento. E somente o filho consegue se relacionar com sinceridade com o Pai. Aqui foi usado, né, o amigo. Sim, com certeza amigo, mas ele ainda te quer mais íntimo, ele te quer como filho. Porque a palavra diz que Cristo comprou a todos como filhos. Não nos deixarei órfãos. Olha só, então através dele nós recebemos a nossa identidade no reino. Através dele nós sabemos onde nós estamos, para onde nós vamos e quem nos chamou. Aleluia. O mais importante de tudo é saber quem nos enviou. É conhecer o Pai, é ter intimidade com o Pai, relacionamento. O relacionamento com o Pai vai te dar tudo aquilo que você precisa para a tua alma, para o teu espírito. Aleluia. E diz assim, lá em João 4, a partir do versículo 30. Sabe, depois da cidade foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Olha só, Cristo está falando, sabe o quê? Que tudo que a gente precisa é ser obediente a Deus. E como que isso se resume? Como que eu sei que eu sou obediente ao Senhor? Quando eu estou fazendo a vontade dEle. Quando eu não estou me movendo pelas minhas estratégias humanas. Quando eu não estou querendo fazer as coisas pelas minhas mãos. Quando tudo que eu faço eu entrego ao Senhor, eu coloco Ele em primeiro lugar. A palavra diz: apresentai os anseios do vosso coração ao Senhor. Sabe o que isso significa? Que para a gente não andar angustiado, para a gente não andar ansioso, a gente tem que colocar na mão de Deus a nossa angústia, a nossa ansiedade, as nossas vontades, para que elas sejam santificadas e sejam trazidas de volta para nós aquilo que está direcionado pelo coração do Pai. Amém? Outro princípio de adoração muito importante está lá em Abacuque 3, 17 e 18, é uma passagem também muito conhecida, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione os frutos da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que isso significa, essa passagem? Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, sabe o que você tem que fazer? Glorificar o nome do Pai. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo. A gente tem um exemplo disso no livro de Jó. Jó passou por tanta coisa, no início. Depois o Senhor dá uma catracada nele, bem dada, para ele acordar. Entender que o pior orgulho que existe é o orgulho da santidade. O pior orgulho que existe é você chegar e falar: não, porque eu sou santo, sou salvo, sou bonito, é o pior que existe. Jó precisou dar uma catracada nele bem dada, para ele entender que ele estava sendo soberbo. Quem tiver alguma dúvida pode ler Jó 41, na verdade começa no 38. Então, o que isso significa? A gente tem que se alegrar em Deus. A palavra diz que a âncora para a nossa alma é a certeza da nossa salvação. Olha só, então quando eu tenho certeza da minha salvação, todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que está em mim é protegido. Mas para isso eu tenho que ter certeza que Cristo morreu na cruz por mim. Aleluia. Eu tenho que ter certeza que a obra da cruz é completa na minha vida. Ela tem que ser suficiente. Porque quando a gente vai aceitar Cristo, a gente aceita Ele como único e suficiente. Significa que eu não preciso buscar mais nada para preencher. Ele tem que ser suficiente para preencher, porque Ele é o único que pode preencher. E eu posso falar isso com um certo entendimento, uma certa autoridade, porque eu passei por isso. Eu busquei em muitas outras doutrinas preencher uma coisa que só Deus, só Cristo tinha. Eu busquei em outras, em várias outras, que não vem ao caso dizer. Eu não estou aqui para dar um testemunho. Mas tudo aquilo que eu precisava era tão simples. Tudo aquilo que eu buscava, todos os anseios do meu coração, toda aquela angústia, aquela coisa. Porque quando a gente não tem Cristo, existe um vazio. Quando a gente não tem Cristo, a gente não tem paz. A gente não tem paternidade. A gente não tem muita coisa. Porque o Espírito Santo intercede por nós daquilo que a gente precisa. Quando a gente aceita Cristo, realmente, verdadeiramente, nós temos vida a partir de agora. Porque a vida dele, que ele tem, ele nos deu. A morte de cruz representa isso. Porque o que foi derramado? Sangue. A palavra diz que sangue é vida. E quando a gente ora, às vezes fala: Senhor, me cobre com teu sangue. Por quê? Porque a vida dele. A gente participa do corpo, participa da ceia. Por quê? Para receber a comunhão, para receber a vida que estava nele, lembrando o sacrifício que ele fez, não porque a gente merecia, não porque a gente era bonito, não, porque ele nos amou, simplesmente por isso. Amém? Amém. Depois, lá em João 4, a partir do 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores